E aí você vai acompanhando se o seu escalonamento fica igual. Acho que eu esqueci de gravar o da Giovanna, né? Mas vamos lá. Ó, então aqui agora, ó. Eu vou agora usar a equação 1 para cancelar a equação, o x da equação 3. Então vai ficar menos 3 vezes x menos 3x, menos 3x somado com 3x anulou. Menos 3 vezes y, menos 3y, somado com 2y, menos y. Menos 3 vezes z, menos 3z, somado com z, menos 2z. Menos 3 vezes w, menos 3w, somado com w, menos 2w. E menos 1 vezes w, dá menos w, somado com w anula. Opa, peraí. Não, calma aí. Eu já estou misturando laranja com vermelho aqui. Menos 3 vezes w, menos 3w, somando com w, deu menos 2w. Beleza, agora é menos 3 vezes 10. Menos 3 vezes 10, menos 30. Menos 30 somado com mais 11 vai dar menos 20, menos 19. Até aqui bateu a sua? Bateu, professor. Beleza, então vamos para a última agora. Desculpa, essa doida gritando no fundo foi minha irmã. Ah, tá, eu perdoo ela. Minha filha também apareceu aqui. Ó, menos 1 vezes x, menos x. Somado com x, anulou o x, concorda? Menos 1 vezes y dá menos y. Somado com y, anulou o y. Olha que beleza, já anulou o y, ficou ótimo. Menos z. Menos 1 vezes z, menos z. Menos z somado com 2z dá z. Deixa eu só repetir aqui. Menos 1 vezes z, menos z, somado com 2z. Menos 1 vezes w dá menos w, somado com 3w mais 2w. Igual menos 1 vezes 10, menos 10, somado com 24, 14. E até aqui, tudo beleza? Beleza. Tá, então olha só que vantagem. A gente já conseguiu eliminar o x e o y numa pancada só aqui, ó, na equação 4. Agora a gente vai tentar eliminar alguma coisa aqui, ó. É o que eu estava falando, não precisa que a escadinha fique perfeita assim, ó. Ela pode ficar uma escada meio maluquinha. Se você quisesse que ela ficasse perfeita, você ia gastar tempo demais, que você ia ter que mudar a equação. Por exemplo, aqui se eu quisesse, seria legal mudar a equação 2 e 3, mudar elas de lugar, mas não tem necessidade. Eu posso fazer assim, ó. Para poder anular esse menos 3y, eu vou usar este y aqui, ó. Que lembra que eu falei que era legal ter o número 1 aqui? A mesma coisa acontece aqui, ó. Na hora de eliminar, é melhor você usar os que tem número 1. Então, eu vou usar a equação 3 para anular o menos 3y da equação 2. Aí eu fico pensando assim, ó, o que anularia o menos 3y? O 1 mais 3y. Então, eu vou multiplicar esta daqui, ó, por menos 3, porque aí vai ficar menos 3 vezes menos y, vai dar mais 3y, e vai certinho cancelar o menos 3y de cima. Então, olha só, eu vou multiplicar e somar aqui, ó. O procedimento que eu vou fazer? Então, agora eu vou passar limpo ela aqui rapidinho, para a gente fazer a alteração. X mais y mais z mais w igual a 10. Já vou até, inclusive, vou pegar, olha só, eu vou pegar a equação 3 e subir ela para a posição da 2. Ó. Então, vai ficar menos y menos 2z, deixa eu só ver se eu não estou fazendo errado, menos y menos 2z, menos 2w, menos 19, e agora eu vou anotar o resultado que seria da 2, vou anotar na posição da 3. Então, ficaria aqui, ó, menos 3 vezes menos y, dá mais 3y. Somado com menos 3y, anulou o y. Menos 3 vezes menos 2z vai dar 6z. 6z. 6z com menos z, 5z. Menos 3 vezes menos 2w
vai dar 6W. 6W menos 3W, 3W. Tá acompanhando o que eu tô falando? Tá fazendo sentido? Sim. Tá. Menos 3 vezes menos 19 vai dar 57. 57 tira 22 vai dar 35. Concorda? 57, 22, beleza. 35 mesmo. Tem paciência com o velhinho aqui. Beleza. Agora eu já consegui anular o y da segunda, concorda? Agora eu passo a limpo a quarta equação. Ó. A quarta equação era z mais 2w igual a 14. Lembrando que eu troquei a equação 2 e 3 de lugar só para ficar bonito. Mas se eu não quisesse trocar, também não tinha necessidade. E agora, olha o que eu vou fazer. Ó. Eu estou com interesse agora em cancelar esse 5z. E como eu vou cancelar esse 5z? Ó? Usando esse z daqui. Ó. O que cancelaria o 5z? Menos 5z. Então, eu vou multiplicar essa por menos 5 e o resultado somar aqui. Ó. E passar limpo de novo. Professor, seria possível que, por exemplo, eu tivesse que cancelar o 5z ali, só que na equação 4 tivesse, por exemplo, um 2z? Porque normalmente quando a gente tem isso em sistemas comuns, a gente faz um MMC para tentar cancelar, né? Mas e nessa situação que eu estou tendo já que multiplicar invisivelmente, o que eu faria? Se fosse assim, você quer dizer? Repete aí, 5z. Vamos olhar só naquele pedacinho ali. 5z mais o 3w igual a 35. Aí depois embaixo seria um 2z, por exemplo, mais o 2w igual a 14. Normalmente eu teria que fazer um MMC entre 5 e 2 para mim conseguir cancelar, né? Eu teria que multiplicar uma por 5 e a outra por 2, e aí eu conseguiria cancelar. Só que ali, quando eu já tô multiplicando uma de maneira invisível, né? Porque eu estou multiplicando ali por menos 5, só que na verdade eu não estou multiplicando realmente, né, a equação. Não, O que eu é faria? só na cabeça, isso. Então aí você pode fazer o seguinte, tem vários procedimentos. Aí vai depender do gosto do freguês. Eu podia multiplicar por menos 2,5, ó. E somar lá. Por quê? Entendi. Eu posso fazer 5 dividido por 2, que aí eu descubro esse 2,5 aqui. E aí coloco ele apenas negativo para justamente fazer os sinais invertidos. Mas isso que você está falando também é uma ideia. Eu vou comentar a ideia que você teve. Eu gostei dela também. Ele fez o mínimo múltiplo comum entre 2 e 5. O MMC entre 2 e 5 é 10. Aí o que ele fez? Ó? Ele resolveu, você pode multiplicar essa aqui por menos 5 e essa aqui por 2. Ó. Concorda? Sim. E aí você cria novas equações com a garantia de que aqui em cima vai dar 10z e que aqui embaixo vai dar menos 10z. E aí elas automaticamente vão se anular. Então, quando você não tiver esse número 1 mágico, que é o mais legal aqui, como eu estava dizendo, ó, quando tem o número 1 aqui é maravilhoso. Quando ele não existe, aí você pode fazer esse esquema aqui, ó, de multiplicar de baixo pelo número de cima e a de cima pelo número de baixo, com o cuidado de que uma delas tem o sinal negativo, para justamente acontecer o cancelamento. Outra possibilidade, ainda tem uma terceira possibilidade aqui, nesse exemplo que nós inventamos agora, né? Uma outra ideia seria assim, ó, divide toda essa aqui por 2, ó, porque todos são pares os índices, ó, aliás, os coeficientes, melhor dizendo, todos os coeficientes são pares, você pode simplificar uma equação inteira pelo mesmo número. Então, no caso, ficaria z mais w igual a 7. E aí, de novo, eu apareço o número 1, que eu tanto gostaria aqui, ó, para facilitar. Então, assim, tem muitas opções, muitas cartas na manga para você fazer. Agora, quando nenhuma dessas der, é melhor fazer aquele esquema que eu acabei de falar. Multiplica a de cima pelo número de baixo e a de baixo pelo número de cima. Só que com os números com sinais trocados para conseguir fazer o cancelamento. Então, professor, ali naquela equação, no sistema que a gente tem com as 4 equações, eu poderia aplicar o método do lado mínimo múltiplo comum, que daria certo. Desde o começo, você fala? Não, agora ali, nesse Ou em que finalzinho que lugar? a gente está. Nesse finalzinho aqui. Deixa eu só apagar esse monte de coisa para a gente voltar lá onde nós estávamos. Mas até ali onde eu comentei, ficou claro?
Sim, tá tudo claro. Eu só fiquei com essa dúvida mesmo porque poderia acontecer, entendeu? Aí eu não saberia como Sim, fazer, por exemplo. deixa eu só lembrar aqui como que era mesmo. Aqui era Z, né? Só o Z mesmo, normal. Tá, aí como que você estava me perguntando? Fala de novo. Se por um acaso não tivesse o número 1 ali no Z, mas tivesse algum outro Aham. número, eu teria que fazer o mínimo múltiplo comum. Aí eu queria saber, tipo, se uma é invisível, como que eu vou conseguir fazer o cálculo do MMC entre as duas? Porque ali eu teria que multiplicar por menos 5 e a outra por 2. Mas se uma fica invisível, como que eu faria? Tipo, não faz sentido. Tá, como se tivesse o 2 aqui. Isso. Como você resolveria a partir daí? Então, a partir daqui, ó, do meu ponto de vista, que aí cada um tem assim uma estratégia que acha melhor, pessoalmente, sabe? Para Uhum. mim aqui, se eu tivesse enfrentando esse exercício nessa situação com o número 2, que foi o que você citou aqui, eu vou pôr ele de cor diferente só para eu não esquecer de apagar ele depois. Se fosse desse jeito aqui, eu preferiria fazer assim, ó. Eu ia dividir toda essa aqui por 2, porque ela ficaria Z mais W igual a 7. E aí eu criaria o meu número 1, que eu tanto queria aqui, para conseguir cancelar o 5Z lá. Mas vamos pensar num número diferente. Se fosse 3, vamos complicar o negócio. Nossa, mas aí daria um trabalhão, porque eu teria que transformar ela verdadeiramente para depois transformar ela de maneira invisível. Isso. Então. Porque o 2 facilitou, porque ficou tudo par, concorda? Sim. Aí ficou mamão com açúcar. Então vamos supor que fosse 3 aqui, ó. Porque se fosse 3, o que eu preferiria fazer? Se fosse dessa maneira que está ali agora. Eu ia multiplicar essa aqui por menos 5. Ia multiplicar essa aqui por 3. E aí passaria o resultado a limpo aqui, ó. Então ficaria 15Z mais 9W. 3 vezes 35 vai dar 105. 105. Aí, ó. Por isso que é bom ter uma calculadora, uma calculadora ambulante igual o Glauber. E essa aqui seria menos 15Z menos 10W. E aqui vai dar 70. 70. Menos 70. Ó, então aí elas se transformariam nessas novas equações, concorda? E aí o 15Z com o menos 15Z automaticamente se anulariam. E Mas aqui aí ficaria teria uma menos. parte invisível ou não? Aí que tá, você pode pensar dos dois jeitos. Eu entendi, você quer continuar com o mesmo raciocínio que a gente estava lá. Se fosse dessa maneira, aí eu faria assim, ó. Aí, depois que eu transformei as duas, como tá aqui de vermelho, concorda? Aí eu posso simplesmente fazer assim, ó. É como se eu multiplicasse esta daqui por 1, porque o meu objetivo é fazer a escadinha, então eu quero acabar com esse pedaço. Concorda? Sim, Para fazer a escadinha que a gente está falando desde o começo. sim. Então é como se eu multiplicasse a terceira equação por 1 e somasse ela direto aqui, ó. Então aí o que aconteceria? Ó? Quando eu multiplicasse por 1 e somasse na de baixo, essa parte sumiria. E quando eu multiplicasse por 1, 9W vezes 1 daria 9W, com menos 10W daria... agora eu vou anotar, tá ficando feio, mas eu vou anotar aqui como se fosse a última equação, a última linha. 9W vezes 1, 9W, somado com menos 10W daria... Com menos 10W daria menos W. E 105 menos 70 daria 35. Aí, ó, eu já estava na minha última linha perfeita, ó. Na última linha eu encontraria isso, ó, depois daquele monte de escadinha, lá na última linha eu encontraria exatamente esse pedaço aqui, o que ficaria perfeito, porque aí quando eu multiplicaria por menos 1, o W daria menos 35. Mas aí precisa ter uma complexidade muito maior para conseguir isso. Para conseguir o que, você fala? Interpretar dessa forma. Multiplicar por 1 ali? Não, primeiramente desde do momento que você faz o MMC, para depois você ter a ideia, vou multiplicar por 1, aí dá certo de fazer. Eu pelo menos, eu ficaria confuso. Então, eu fui fazendo desse jeito aqui para poder fazer o objetivo nosso desde o princípio, que é fazer a Sim, a escadinha. escadinha. Por isso que eu fiz desse jeito, mas assim, só para poder contemplar a ideia da escadinha, mas não há necessidade, porque quando você chegou ali, naquela parte onde você multiplica a de cima pelo número de baixo e a de baixo pelo número de cima, e você chega nessa parte vermelha do sistema, eu estou supondo que a parte roxa está aqui em cima já, né? Sim. É que eu estou anotando aqui só o que está essencial, né?
mas eu estou supondo que eu já estou com todo o restante do sistema aqui em cima, e eu logo já estou chegando na escadinha, que foi Eu quando eu terminei poderia, com o W. eu poderia ali continuar com resolver o sistema que você encontrou aí, depois que você multiplicou por 3 e menos 5. Aí isso Uhum. daria uma nova equação, né? E aí Sim, eu teria um sistema com 3 equações ao invés de 4. você fala daqui para... Mas você está supondo desde o início do problema ou só do vermelho para frente? Não, eu tô falando assim, quando a gente resolve, quando a gente faz a escadinha, teria 4 equações. Teria 4 Só equações. que se eu resolver aquele sistema ali que você acabou de montar, multiplicando por 3 e menos 5, eu consigo encontrar uma Uhum. equação. E se eu colocasse isso no sistema, daria 3 equações. Ah, tá. Não, aí essa pergunta sua é muito boa. Essa situação, olha só, às vezes acontece de sem querer. Eu vou até modificar aqui agora só para contemplar o que você está perguntando. Essas partes coloridas aqui, pessoal, eu vou apagar tudo, é porque eu estou fazendo ela conforme as perguntas que vão surgindo. Até por isso que eu estou fazendo colorido, para eu lembrar o que eu tenho certinho que eu tenho que apagar. Vamos supor que depois que eu fiz toda essa lindeza aqui, ó, de multiplicar por 3, multiplicar por menos 5, chegar nessas novas equações aqui, se por acaso eu tivesse chegado exatamente nisso, ó, numa coincidência de ficar tanto a terceira quanto a quarta equação ficarem exatamente iguais. É isso que você está perguntando, não é? Não, Não é isso? não, é porque ali, quando Não, mas você. aí é que aí, ó, você é que tá vendo que sobrou duas equações iguais? Essa aqui, Sim, ó, é como se ela sumisse, ela não tem necessidade mais dela. Aí o sistema ficaria com com 3 3. equações e 4 letras. Não é isso que você perguntou? É, quase isso, mas é que, tipo assim, aquele outro sistema que você tinha aí, quando você multiplicou e deu negativo, que daria para cancelar o 15z com outro 15z, por exemplo, se eu Aham. resolver aquele sistema, eu chego em uma equação. Sim. Aí, ao invés de eu utilizar essas duas equações de 5z mais 3w igual a 35 e z mais 2w igual a 14, eu poderia usar a resolução desse sistema novo que eu encontrei, e aí tem um sistema geral de 3 equações. Eu não estou entendendo assim a sua pergunta. Eu não estou compreendendo assim o que ela quer dizer. Peraí, de novo. Ó, tá vendo aquele sistema ali que você montou multiplicando por 3 e menos 5, né? Sim, beleza. Se eu resolver esse sistema, eu vou Ficou encontrar uma 15Z, equação. tinha ficado Menos 15Z, 15z, né? menos 10W, Menos 70. menos 70. E menos 15z, que você não colocou ali. Menos 15. Cadê o menos 15? Ah, é verdade. Obrigado. Isso. Se eu resolver esse sisteminha que a gente acabou de montar, a gente vai chegar já numa equação. Ou melhor, uma Vai. equação, certo? De Ao uma variável, de uma invés. incógnita só. Isso. Eu posso usar essa equação que eu encontrei de uma variável só no lugar das duas últimas equações que eu já tenho na geral? Ó, menos W aqui igual a 35. 35. Isso. Tá, quando você Aí, chegasse nesse pedaço. isso. Eu posso Aí, tirar as duas últimas equações de 5z mais 3w igual a 35 e a de baixo e colocar essa nova e colocar esse conjunto lá dentro, praticamente. É como se eu tirasse esse pedaço. Você quer assim, como se eu tirasse esse pedaço e só colocasse o e, menos w igual a e colasse. 35. Pode, não tem problema. Sabe por quê? Porque, na verdade, quando a gente está fazendo todas essas operações, a gente não está resolvendo outra coisa. Na verdade, a gente está simplesmente trocando um sistema que estava chato de fazer no começo por novos sistemas equivalentes e que vão chegar na mesma resposta. Entendi. Na verdade, o que a gente está fazendo é apenas uma troca de tarefas. A gente tinha uma tarefa difícil no começo, a gente manipulou esse sistema, encontrando sistemas equivalentes, e isso significa, quando a gente fala que os sistemas serão equivalentes, significa que eu, na verdade, estou fazendo um novo sistema, mas que chegará na mesma resposta do sistema original. Então, eu poderia simplesmente eliminar isso aqui, como se eu tirasse isso daqui, e no lugar colocasse exatamente esse. Não tem problema nenhum. Entendi. Porque se for ver, então, dentro de um sistema, eu posso ter outro sistema. Pode, você gera. Na verdade, assim, se a gente fosse mais formal aqui, a gente poderia ser mais formal com isso. A gente podia até escrever esse símbolo aqui, ó. Eu coloco o símbolo do implica, porque do lado esquerdo está implicando o que está acontecendo do lado direito, e o ideal seria eu colocar esse símbolo aqui, ó.
para dizer que eles são equivalentes. Ou seja, eu estou trocando de tarefa para chegar no mesmo resultado, apenas trocando sistemas por outros sistemas equivalentes. Uhum. Posso sim. Entendi. O que eu estava achando que você estava perguntando era o seguinte, na hora de eliminar, porque assim, nosso objetivo era querer eliminar só esse menos Sim. 15Z. E aí, de sorte, eliminava também esse. É. Se isso acontecer, e eu gerar na equação 4 uma equação exatamente igual a que está na equação 3, aí, na verdade, eu vou deixar de ter um sistema com 4 equações e passarei a ter um com 3 equações. E isso, aparentemente, gera um próximo problema. Porque se eu tenho menos equações do que letras, isso vai me indicar que o sistema será possível, porém indeterminado. E é aí que eu começo a pensar de dar aquelas respostas onde eu troco a letra W, que no caso aqui é a letra W, por K, um K real simbólico, ou por alfa. Quando eu fiz as atividades lá de sistemas 2x2, vocês devem ter percebido que lá no exercício eu sugeri que você trocasse o X por K, lembra? Sim. Na verdade, você pode trocar qualquer letra que você quiser, mas é mais normal, é mais comum que você troque a última letra, que nesse caso do nosso problema aqui é o W. É mais comum isso. Só que lá na atividade do ordem 2x2, eu sugeri que vocês trocassem o X por K ou por alfa. Por que eu fiz isso lá? Para evitar que as respostas dessem com fração e ficar mais fácil para vocês. Mas vocês devem ter percebido na videoaula que eu fiz, nas videoaulas eu fiz sempre trocando a última letra, que no nosso exemplo aqui é o W. Mas lá no exercício eu sugeri na resolução que trocasse o X só para facilitar. Mas é mais de praxe você substituir a última letra. Ficou claro agora? Ficou. Obrigado. Então eu vou apagar essa parte colorida só para a gente voltar no problema da card aqui. Então, só voltando aqui agora no problema original, o nosso objetivo agora é como se fosse fazer a escadinha. Não está bonita a escadinha, porque do jeito que a gente está aqui, a gente vai primeiro querer cancelar esse 5Z. Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a equação 4 para cancelar esse 5Z da equação 3. Como já tem aquele número legalzinho que está aqui, que é 1, vocês estão vendo que esse 1 nos persegue, né? Lembra da regra de Chió lá? Ajuda bastante, né? Quando é número 1 aqui. Então, eu vou multiplicar esse aqui por menos 5 e o resultado somar aqui em cima. É claro que quando eu for passar limpo, eu já vou tentar fazer uma coisa que fique esteticamente mais bonita. Então, olha como é que eu vou fazer. Ó. É sempre assim, né? A gente vai na escola tudo feião, mas quando tem aquela festinha, a gente quer ir bonitão. Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui no sistema. Agora que eu vou passar ele a limpo, eu vou passar ele de maneira mais elegante, né? Então, menos y, menos 2z. Vai olhando, de repente, se eu escrever alguma coisa errada, alguém já me grita aí. Ó, como eu vou passar limpo, então eu vou pegar a equação 4 e pôr na posição da equação 3, só para ficar bonito. É preciso fazer isso? Não, é só para ficar bonito. Quando eu fizer a multiplicação aqui, ó, menos 5 vezes z, menos 5z. Somado com o 5z, cancela. Menos 5 vezes 2w vai dar menos 10w. Menos 10w somado com 3w, menos 7w. E menos 5 vezes 14 vai dar menos 70. Menos 70 com mais 35 vai dar menos 35. Olha só o que eu consegui. Nós conseguimos exatamente o que nós queríamos. Ó. A escada. Essa escada tem um nome mais bonito, né? O sistema está escalonado. Qual o significado disso? Ó? Olha o sistema original que nós tínhamos. Era esse monstrinho que estava aqui no início. Ele não estava escalonado. Mas nós fomos desenvolvendo o sistema até que chegou nesse último, ó, que é o escalonado. Se fosse dado para você na sua mão, bonitinho assim, resolve esse sistema, o primeiro, lá do início, ou resolve esse último, qual que você escolheria? É claro que você escolheria o último, porque ele está muito mais fácil de resolver. E a vantagem é que resolvendo um ou resolvendo o outro, você vai chegar nas mesmas respostas. Então é claro que eu vou escolher o último para fazer.
Agora aqui a gente está com a faca e o queijo na mão, ó. Eu calculo o W, que vai dar 5. Sabendo que o W vai dar 5, aí eu volto e substituo o valor dele aqui e calculo o Z. Então, eu já vou saber o valor do W e do Z. Sabendo o valor do W e do Z, eu troco o valor do W aqui, troco o valor do Z aqui e descubro o Y. Aí eu vou ter descoberto o Y. Sabendo o W, sabendo o Z e tendo descoberto agora o valor do Y, então eu vou descobrir o valor do X. E aí eu vou ter descoberto todas as letras. E aí eu vou colocar a resposta do sistema. Solução do sistema, abre chaves e coloca os valores aqui no lugar de cada letra. Certo? Aí você vai ter descoberto o W, depois você descobre com isso o Z, com o Z e o W você descobre o Y, e com os três você descobre o X e põe a resposta. Certo? Tranquilo? Depois que você fica um pouco mais treinadinho aqui, aí você poderia pensar em outras estratégias.